Bom dia a todos. Então vamos fechando um pouquinho os nossos olhos e com o coração cheio de amor, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer por ter chegado até aqui. Agradecer nossa saúde, nossa família. Agradecer nossos corpos perfeitos. Agradecer até o ar que respiramos. E com esse sentimento de gratidão, vamos elevando o nosso pensamento ao Cristo, abrindo nossos corações para o Evangelho dessa manhã. Que o nosso irmão Fábio seja intuído para trazer todos os ensinamentos e que a gente consiga levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, pessoal. Hoje não é a Nu, sou eu. Dando sequência ao estudo que iniciamos aqui o final de semana passado sobre as leis morais. Então hoje a gente vai iniciá-las de fato, né? Vamos tratar da lei de adoração, a primeira das 10 leis morais que Allan Kardec abordou no título 3 do Livro dos Espíritos. As leis morais são interessantes porque do complexo de leis naturais que regem a organização, a criação e o equilíbrio do universo, de toda a obra do Criador, as leis morais são aquelas que dependem para sua execução das nossas atitudes. A gente precisa nos adequar ao seu comportamento para que elas sejam aplicadas, para que elas incidam na nossa vivência. E a lei de adoração é a primeira delas que é estudada aqui no Livro dos Espíritos. E fazendo um estudo, tentando adotar a abordagem pedagógica de Allan Kardec, o enfoque científico, a gente deve então partir para o conceito, partir para o objeto do estudo. A partir daí a gente desenvolver a nossa compreensão. Lei de adoração. Primeira pergunta: o que é adoração? Alguém aqui pode arriscar? Alguém arrisca dar uma definição do que seja adoração? É um tema comum, é recorrente a gente falar em adorar a Deus. As vertentes, tem muitas vertentes religiosas, evangélicas, presbiterianas que usam muitos cânticos para adorar a Deus. A música gospel surgiu a partir dessa orientação, né? Adorar a Deus, então, é algo recorrente no meio religioso. Mas o que é adorar a Deus? É pensar em Deus. Kardec fez essa questão. Ele começa o capítulo exatamente a partir daí. Em que consiste a adoração? Foi a pergunta que ele fez. E os Espíritos trouxeram para ele: é a elevação do pensamento a Deus. Adorar a Deus é elevar o pensamento até Ele. Então, não é cantar, não é louvar. Pode até fazer parte, mas não é isso. Não é disso que se trata. É elevar o pensamento a Deus. Então, pensar em Deus também não é. Pensar em Deus não garante a elevação de pensamentos. É aí que a gente tem que começar a estudar. Porque só essa questão aqui já daria para falar muito tempo. Só essa.
Vamos ter que falar dar uma abordagem geral sobre o capítulo inteiro. A gente vai passar só de leve, mas é bom a gente entender algumas coisinhas para poder compreender o que seja a adoração no verdadeiro sentido que Allan Kardec e a espiritualidade tratam aqui no Livro dos Espíritos. Elevar o pensamento a Deus. Também é algo que a gente costuma, é uma expressão que a gente costuma usar muito, né? Vamos elevar nosso pensamento. Mas o que é elevar o pensamento? Começa aí. O que é elevar o pensamento? Entende? O que é pensamento? Né? Então são coisas que a gente precisa ter em mente, conceitos que a gente precisa ter para poder usá-los de forma adequada. E aqui não é nem a intenção, mas cada qual no seu tempo a gente vai ter que abordar inclusive conceitos de física para poder entender o que seja pensamento e entender o que seja elevar o pensamento. Para falar bem em passagem, porque não é esse o objeto da nossa questão, pensamento, energia. O espírito irradia energia, essa energia. O espírito irradia pensamentos. O pensamento, aqui a gente vai pegar muitos subsídios para entender isso no livro do professor José Lacerda, Espírito e Matéria. Ele aborda muito bem essa questão do pensamento, inclusive sobre o aspecto matemático e físico, que é essa parte interessante. Mas o pensamento é o atributo do espírito, bem sintetizado. O atributo do espírito, né, que se concretiza a partir do momento em que o espírito toma consciência de si mesmo, o domínio da razão e no meio em que vive. Segundo Joana de Ângeles, o espírito em média emite cerca de 95 mil pensamentos por dia. Ou seja, nós somos seres emitentes dessa energia constantemente. Certo? E se tratando de energia, como toda forma de energia, como toda energia aqui, certo? Ela se expressa também matematicamente e fisicamente. Então, o professor José Lacerda ele vai fazer esse estudo, inclusive com as equações que demonstram a força, a origem, a natureza do pensamento. Mas o que importa para a gente entender é o seguinte: o pensamento irradia, essa energia irradia do espírito, centro de radiação, centro de emissão dessa energia, por meio de ondas, as vibrações. E essa onda ela pode ser comprida. Comprimento de onda, lembra das aulas de física, né? Aquele comprimento. Pode ser comprida ou pode ser mais curta. As ondas mais compridas são as ondas mais densas, as vibrações mais baixas. Uma vibração mais alta, o comprimento de onda menor. Os pensamentos negativos, ou seja, aqueles pensamentos cuja matriz, o sentimento, está assentada em caráteres negativos, eles tendem a ser mais densos, ou seja, uma vibração menor, padrão vibratório menor. Por isso que a gente fala, né, na questão da vibração mais elevada ou menos elevada, o pensamento mais baixo. Esse pensamento, energia, tem massa, e massa submetida à gravidade, ao campo gravitacional, tem peso. Aí, lendo esse livro, eu descobri: pensamento tem peso, tem. Então, eu não estava gordo por causa de comida. Falei: que bom, já dá para tentar uma outra abordagem, não é tão ruim assim. Dos pensamentos, aliviamos os pensamentos. Mas o pensamento tem peso, tem massa, certo? E essa massa está na proporção também da sua vibração. Pensamento mais denso, uma vibração menor, pensamentos negativos. Eles tendem a ser mais densos, uma massa maior. Então, como é que uma massa mais pesada vai subir? Elevar o pensamento. Não se trata só, então, de pensar em Deus. Porque a gente pensa em Deus, mas a gente pensa em Deus num contexto de adequação a todas as coisas da Terra que nos satisfazem. Ou seja, a gente pensa em Deus dentro de uma perspectiva mundana. Isso não funciona. Entende? É a mesma coisa que querer fazer o chumbo flutuar. O chumbo afunda.
Não é assim que a gente eleva o pensamento. O pensamento, para se elevar, precisa se tornar leve, ou seja, a sua frequência precisa aumentar, a sua densidade precisa ser reduzida. E isso a gente só consegue a partir da alteração da raiz desse pensamento, de revesti-lo com sentimentos mais elevados. E a raiz dos sentimentos elevados que norteia o espírito, Kardec nos ensina, estão naquelas características, naqueles caracteres que compõem, que constituem o conceito de caridade: sentimentos, benevolência, indulgência, perdão. Por isso que a gente vai fazendo as conexões, fora da caridade numa salvação. Kardec não falou isso à toa, não colocou isso à toa como um dístico do Espiritismo. Isso tem todo sentido lógico. Então, a primeira questão, quando a gente começa a estudar esse capítulo, que é adoração. Adorar a Deus é elevar o pensamento até Ele. O primeiro obstáculo já está aí. Como é que eu vou fazer para elevar o meu pensamento? Então, não é pensar em Deus. Pensar em Deus a gente pensa, mas não está elevando o pensamento até Ele. A gente pensa em Deus para realizar as nossas revanches. A gente pensa em Deus para concretizar as nossas vinganças. A gente pensa em Deus para satisfazer os nossos interesses pessoais, para ajudar a puxar o tapete daquele colega do trabalho para pegar o cargo dele, para o vizinho se estrupiar, para a gente parar de ser incomodado pelo nosso ponto de vista. Enfim, N situações que a gente pensa em Deus, mas num contexto mundano, no contexto em que, fisicamente, matematicamente falando, o nosso padrão de pensamento está, enfim, em ondas extremamente compridas, extremamente denso, pesado, rasteiro. Isso não se eleva. Não tem muita massa ali para esse pensamento se tornar leve. Então a gente não está elevando. Então elevar o pensamento a Deus impõe a gente que a gente mude a matriz desse pensamento. Não é só então uma questão de Deus, ou pegar um CDzinho gospel e ficar cantando no carro. Isso até pode ajudar, desde que ouvir essa música esteja já repercutindo em nós a partir de uma matriz dos pensamentos já readequada. Aí sim, mas só o CD, só a música, só o pensar por pensar, isso não vai corresponder a uma elevação. Então já começa daí. E por que a gente começa a estudar a questão da adoração, a partir das leis morais, a partir da adoração? Porque o homem teve, a partir da sua história, ele criou vários elementos para tentar suprir essa necessidade. Porque o Espírito sempre percebeu ser necessário se relacionar com uma força que é superior a nós. O Espírito traz isso, a gente traz isso, é algo inato. Tão inato é que Kardec, questionando isso, os Espíritos lhe respondem: nunca houve povo ateu na história da humanidade. De fato não houve, é uma situação inata, a gente reconhece como espíritos, porque fomos criados por uma inteligência superior. O órfão pode não ter conhecido o pai e a mãe, mas ele sabe que ele teve pai e mãe. Não existe geração espontânea, o espírito é a mesma coisa. Então a gente traz isso, esse sentimento inato, só que a forma de lidar com esse sentimento, esse é o problema, O problema está aí. Então, desde o começo desde quando o homem começou a tomar conta, tomar as rédeas da sua razão, até hoje a gente teve processos desenvolvidos para tentar lidar com isso. Geralmente não funcionaram, mas pelo menos orientaram, deram um caminho onde a gente deve caminhar para acertar. E Kardec aborda esses aspectos, desde a religião formalmente institucionalizada, a religião formalmente criada como
como algo institucional, com os seus dogmas, com seus princípios particulares, com seus rituais. A própria oração é um elemento que funciona também para a concretização da adoração, dessa necessidade de adorar, né? E outros elementos da história que hoje já não existem mais, né? Kardec aborda inclusive a questão dos sacrifícios, que eram feitos com esse propósito, né? Mas tudo isso é abordado e destrinchado nesse capítulo, justamente para mostrar a mesma essência, a mesma raiz, entende? A questão não está na forma, a questão não está nos meios que utilizamos para realizar essa adoração. Entende? Adorar é necessário, essencialmente, é a primeira lei moral. Entende? Se é a primeira, ainda mais numa organização realizada por Allan Kardec, que não fazia nada à toa, tem um sentido muito profundo de ser a primeira das leis, porque é a conexão. Sem essa conexão, como é que a gente vai realizar algo em prol do crescimento do espírito? Sabendo que o crescimento do espírito exige o desenvolvimento moral, o intelectual também, mas se há uma preferência é o moral. E para crescer moralmente, o espírito crescer moralmente, tem um rumo só. Questão 629 do Livro dos Espíritos, né? Acho que foi falado domingo passado aqui, né? Moral é a regra da boa conduta e da distinção entre o bem e o mal. Para saber distinguir entre o bem e o mal, entende? É preciso conhecer a lei de Deus e aplicar. Entende? A adoração é a primeira das leis morais, que é a lei de Deus. Então, se não houver essa conexão, como é que vai haver o resto? Daí a importância da adoração para o nosso estudo. Então, é a partir dessa importância que a gente tem que colocar. Se é importante adorar a Deus, como fazer isso da melhor forma? Da forma correta, né? Como fazer isso da forma que nos renda o melhor proveito? É necessário, então, adequar os nossos sentimentos para que essa conexão seja realmente estabelecida. Tudo que Kardec aborda no capítulo 2, né? Ele começa a falar, por exemplo, da adoração exterior. Aí na questão 653 ele pergunta: a adoração necessita de manifestações exteriores? Aí os espíritos respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Então não adianta ficar de joelho no altar, acender vela, tomar passe. Isso são formas, isso são formalidades. Entende? É como tomar um comprimido, é automático. Você fixa, eu tenho que tomar de 8 em 8 horas, você vai tomar de 8 em 8 horas porque aquele padrão automático se estabeleceu na sua mente. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um simulacro. Então você pode ouvir cânticos de louvor, sim. Cânticos de adoração, por exemplo, né, que a gente tem muito hoje em dia, né, o mercado é um filão muito grande, inclusive. Pode ouvir, sim, pode. Desde que isso somente seja o reflexo daquilo que já existe no nosso interior. Aí realmente a gente está cumprindo a lei, a gente está realizando a lei. De resto, é o simulacro, que já falou na questão anterior, não tem validade nenhuma. Kardec aborda a questão da vida contemplativa, porque dentre os vários equívocos que o homem criou para tentar escapar do seu dever moral, né, a vida contemplativa é um deles. Então eu vou me afastar. Isso existe até hoje. Eu vou para o meio do mato, construo um mosteiro, um lugar qualquer, e vou viver isolado da humanidade para adorar a Deus, para não ser corrompido pelos maus sentimentos que a humanidade carrega. Então eu vou ficar isolado em uma vida de contemplação a Deus. Então, Kardec abordou isso aqui também. Esse tipo de vida tem algum mérito para Deus? Não, porque quem não faz o mal também não faz o bem.
E só o fato de não fazer o bem já é um mal. Aqui mais para frente, não lembro qual que é a questão agora também, há uma mesma abordagem sobre isso, sobre não fazer o mal como uma conduta benéfica. E eles respondem a mesma questão. Não fazer o bem, ou seja, viver apenas se omitindo de fazer o mal, é o mal, porque a gente deve fazer o bem no limite das nossas forças. Entende? Isso é um dever. Não é nem uma questão de vamos dizer assim, de circunstâncias favoráveis, porque é um dever moral, sabe? Isso deveria estar na base de todo indivíduo. A questão da própria definição de moral, né, que a gente falou agora há pouco, questão 629. Entender a regra da moral para distinguir o bem e o mal e praticar o bem deve ser feita com essa noção do dever. Eu faço o bem porque é o certo a fazer, é o que eu devo fazer. E não porque você vai esperar uma recompensa, ganhar um biscoito, ou porque vai ficar bonito para os outros. Isso não é fazer o bem. Você pode até fazer uma atitude bonita, benéfica para alguém, mas isso não é fazer o bem. Porque a ideia é do dever. E a questão da adoração parte dessa premissa também. É um dever. Não porque também vai nos trazer um retorno benéfico, entende? Ou porque vai nos deixar bonito na fita. É um dever porque é a ligação da criatura com o seu Criador. Não existe outra maneira da gente crescer se não tivesse a ligação estabelecida. Então, se nós estamos aqui para isso, então, a ideia do dever, ou seja, fazer isso porque é o certo, é o correto a ser feito, tem que ser a primeira coisa que vem na nossa mente, quando a gente pensa na lei da adoração, a gente pensa nas leis morais em geral, né? A prece também é outra questão que foi tratada por Kardec dentro do contexto da adoração. E ela, bem realizada e bem compreendida, de fato, conduz à aplicação dessa lei. Mas ela precisa ser bem feita e bem compreendida. A gente se ajoelha lá e pede para o Papai do Céu nos agraciar com a Mega Sena da virada, né? Que está chegando, por sinal, né? Semana que vem. Então, está acumulada, né? Não sei quanto que é o valor. Mas, entende? Kardec perguntou: qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos responderam para ele: a prece é um ato de adoração. A prece é um ato de adoração. Tem uma relação, então, umbilical aqui. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Então, a verdadeira prece é adorar a Deus, porque você estabelece essa conexão. O pensamento se eleva até ele. Perfeito. Mas mais para frente, na questão 661, Kardec perguntou: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Então está abordando a questão do perdão. Se a gente pode aliviar as nossas provas, as faltas que a gente comete, etc. Mas a última parte da resposta que é interessante porque ela é genérica, é generalizada. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, a adoração, ela pode até ter a matriz do pensamento, porque o pensamento é condutor das nossas ações. Mas ela só vai ter eficácia quando esse pensamento se concretiza na ação. E para concretizar na ação, o pensamento deve estar revestido da vontade, dos sentimentos mais elevados. Senão a gente vai ficar só nas palavras. E palavras, já dizia um grande sábio aqui da terra, os Rolling Stones, palavras são baratas. Talk cheap, entende? Palavra a gente fala, qualquer um pode falar. Então a questão da própria prece como ato de adoração exige essa depuração, exige essa adequação, exige essa modelação interior.
Não é um ato simples. Por quê? Porque no nosso estágio, e toda essa abordagem que Kardec faz, trazendo esses elementos que ao longo da história vieram para tentar sanar essa necessidade, em vão, porque não eram mecanismos eficazes. Tá? Só demonstram como a gente é refratário em tentar aceitar essa noção. Ao invés do espírito aceitar a noção do dever moral e se encaminhar nesse sentido, a partir desse princípio fundamental, desenvolver suas vidas adequadas a esse conjunto de leis naturais, a gente cria os subterfúgios. Então, quando se defronta com essa necessidade, ou seja, não funcionou isso, não funcionou aquilo, não funcionou esse, não funcionou aquele, a gente vai se deparar justamente com um beco sem saída, com uma única saída. Tudo isso é em vão. A única saída é essa daqui. Não dá mais para fugir, não dá mais para encobertar essa necessidade. E isso afeta o nosso comodismo. Isso afeta a nossa inação. É gostoso ficar inerte. Não cansa. É um dos grandes princípios também da humanidade terrestre, né? Deixa a vida me levar. É gostoso você seguir ao sabor da correnteza dos ventos. Não precisa agir. Mas isso não vai nos levar a lugar algum. Olha o tanto de circunstâncias que nós criamos aqui. A gente falou, né, da questão da vida contemplativa, adoração exterior, entende? O politeísmo, Kardec também coloca aqui, né, que sobrevive até hoje, né? A gente não tem mais deuses, né, como antigamente existiam vários deuses, um para cada circunstância da nossa vida material, né? Temos os santos. Então já não tem mais o Deus da colheita, por exemplo, para a gente pedir uma boa colheita para aquele Deus específico. Mas a gente tem São Longuinho, né? Aí quando perde a carteira vai pedir para São Longuinho ajudar a gente a achar. Então, evoluiu um pouco, mas a base continua sendo a mesma, né? E até a questão dos sacrifícios, né? Nós já sacrificamos pessoas buscando satisfazer essa necessidade da adoração. E os Espíritos falam uma coisa tão lógica, né? Como que Deus pode se sentir honrado com a destruição inútil de sua criatura? Né? Mas são coisas, são as válvulas de escape que a gente cria para fugir do dever. Entende? No Evangelho tem uma passagem interessante que Jesus discute com os doutores da lei sobre um dos mandamentos, né? Que era honrar pai e mãe. Era um dos mandamentos de Moisés, estava nas tábuas de Moisés, né? Honrar pai e mãe. E esses mandamentos constituem até hoje a base da religião judaica, né? A própria lei de Moisés se desenvolveu a partir daquele núcleo dos 10 mandamentos. Quer dizer, é algo que está assim essencialmente introjetado na religião judaica. E o povo judeu é um povo essencialmente religioso. Nesse sentido, eles se atêm muito à ideia do cumprimento da lei. Eles têm essa noção do dever, né? Porque eles vivem muito em função disso. Para eles é muito importante cumprir a lei, seguir a lei, observar a lei em todos os seus atos, mesmo sendo uma lei humana, né? Porque eles vão partir de Moisés, né? Mas a ideia do dever está lá. Então veja só, eles têm esse dever. E aí Jesus discute com os fariseus, com os doutores da lei. Eles falam, Jesus coloca isso nos seus mandamentos. Vocês têm um deles, honrar pai e mãe, mas vocês permitem que, se alguém oferecer ao templo uma oferenda santificada, ele lhe supra esse mandamento. Entende? Isso de 2000 anos atrás, né? Se você trouxer no templo uma oferenda para sacrifício, né, em prol do santificado do templo, cumpriu a obrigação de honrar pai e mãe, né? Isso sua familiar, né? É coisa que a gente faz até hoje.
Por quê? Porque é difícil se confrontar com as nossas resistências internas, né? Mas são essas resistências internas que, não compreendidas, não conhecidas e não compreendidas, impedem a nossa marcha de progresso. Por isso que a gente precisa superar isso. Por isso que a gente precisa fazer essa readequação. E se a gente pensa em termos evolutivos, um programa, um projeto de evolução espiritual se cumpre dentro da lei natural. É preciso cumprir as leis divinas para que esse projeto se realize. A primeira delas é a lei da adoração. E esse conceito de adoração tem que estar gravado muito forte na nossa consciência. A adoração consiste em elevar o pensamento a Deus. Então, a partir disso, a gente tem que buscar, com todas as nossas possibilidades, como elevar o nosso pensamento, para poder iniciar esse programa evolutivo dentro dos quadros da lei. É a primeira parte, é o primeiro passo. Como que eu posso elevar o meu pensamento? Como é que eu posso viver o meu dia a dia, o meu cotidiano, com pensamento elevado? Como é que eu faço para manter a frequência do meu pensamento num patamar mais elevado? Essas devem ser as respostas que a gente deve buscar para aplicar, para agir, para realizar todo o resto. Porque se fora da caridade não há salvação. E a caridade consiste nesses 3 sentimentos básicos, como matrizes de pensamento e de condutas: benevolência, indulgência e perdão. E se esses 3 sentimentos, né, a gente não vai conseguir realizá-los unicamente por meio de ações, e sim a partir de uma alteração interior? Como é que eu vou conseguir realizar essa elevação de pensamento sem passar por isso? Sem realizar esse processo de adequação, de modelação aos padrões da caridade? Não tem como separar. Não tem como separar. Então é muito importante a gente ter esse conceito em mente. A adoração não é somente pensar em Deus. A adoração não é cantar musiquinha para Deus. Não é fazer oferenda para Deus. Não é acender luzinha no altar. Não é, muito mais profundo e muito mais forte. Entende? A partir disso a gente entende vários conceitos que Jesus nos ensinou, né? Várias advertências que o Cristo nos deixou. Entende? Pense no que dá para a gente refletir sobre isso a partir do vigiai e orai que Jesus recomendou lá no horto. Vigiai e orai é o quê? Isso daí se desdobra em vários setores. Mas a matriz é essa: elevar os pensamentos. Elevarmos o pensamento até Deus. Deixar o pensamento leve. Fazer com que ele suba. Fazer com que ele atinja patamares mais elevados. Isso realmente é a base da nossa mudança. Entende? Adorar é muito mais importante do que a gente imagina. É por isso que a adoração normal, essa adoração vulgar que o conceito vulgar de adoração, até os traficantes fazem. Entende? E eu não conheço nenhuma equipe de traficantes santos agindo nas fileiras espirituais. Entende? Não funciona. Então, gente, para nosso começo de trabalho, então, né? Afinal, esse daqui é a primeira das leis morais. Vamos estudar 10, que são as 10 leis que Kardec explicitou, né? Ele dividiu o estudo das obrigações morais. A primeira delas é a basilar. Então a gente precisa ter isso em mente para entender as próximas e poder também praticá-las. A gente não está tratando de leis químicas, leis físicas, leis biológicas que se aplicam automaticamente.
Ninguém precisa pensar, eu quero que a lei da gravidade funcione. Isso é automático. É uma lei natural automática. A lei moral não é automática. Ela só vai funcionar se a gente agir. Então a gente precisa agir. E a nossa evolução está atrelada ao funcionamento dessas leis. Se não agir, a lei não se aplica, a evolução não se concretiza. Daí a importância de bem compreender para bem aplicá-las. Então eu agradeço a paciência de todos e desejo a todos um ótimo 2021. A gente teve um bom ano de 2020 para perceber, que por maiores que sejam as adversidades, as forças que trazemos dentro de nós são superiores a qualquer uma delas. Também a gente entende o que Jesus falava, o Pai não dá nenhum fardo superior às nossas forças. A gente esquece que tem essa força. Aí às vezes a gente precisa ser lembrado disso. Mas a gente chegou até o fim do ano, superamos. Então vamos começar um ano novo e que esse ano novo traga um sopro de renovação para todos nós, um alento à nossa fé, à nossa esperança, Porque se a gente sobrevive a tantas dificuldades, imagine quantas mais a gente não pode superar, estando com a nossa vivência mais alinhada a esses princípios do Evangelho, aos princípios cristãos que a gente busca implementar. Então que 2021 traga ótimas surpresas, ótimas novidades para todos nós. Feliz ano novo e um ótimo fim de 2020, até sexta-feira para todos. E a gente leva então nosso pensamento, a gente busca o auxílio dos nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos prepararam esse ambiente para nos receber com a boa vontade, com a fraternidade, com a amizade, sempre nos dispensada. Para realizarmos mais esse momento de meditação, de estudo e de reflexão sobre o Evangelho do Cristo. E com o pensamento nesses amigos espirituais, os nossos mentores, os mentores da casa, os mentores desse trabalho, a gente agradece profundamente a toda essa dedicação, a todo esse carinho, a todo esse acompanhamento que nos é oferecido, a sua intuição, a sua inspiração para que a gente prossiga nesses estudos, para que a gente possa mergulhar nas profundidades do conteúdo que o Cristo nos deixou e fazê-las um norte, um guia para as nossas vidas e para as nossas condutas. E elevando mais o pensamento para alcançar aquele que é o nosso irmão maior, aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos, aquele que nos deixou esse legado do Evangelho como um guia de redenção, de renovação espiritual e que nos exemplifica diariamente a sua utilização, a sua aplicação. Ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso mais profundo agradecimento e reconhecimento e adoração. Obrigado, Mestre, por mais essa manhã reunida em Teu nome. Obrigado por mais este ano cheio de oportunidades que tivemos para poder adequar a nossa existência aos Seus ensinamentos, aos Seus princípios. E que Suas bênçãos e que Sua luz continue nos orientando e nos envolvendo a todos aqui presentes, para que nesse ano vindouro a gente possa desenvolver ainda mais as nossas potencialidades na compreensão e na vivência do Seu Evangelho. Que cada um de nós possa se tornar, de fato, uma verdadeira carta viva de Seus ensinamentos, de modo a auxiliar na transmissão, na exemplificação e na iluminação de todos aqueles nossos irmãos que ainda não despertaram para essas realidades mais elevadas. E assim a gente possa dar o nosso contributo para tornar essa família humana, essa família universal que integramos, cada vez mais integrada, cada vez mais unida, cada vez mais cimentada
nas mais profundas vibrações de paz, de amor e de fraternidade emanadas do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.